Olhando pra lá ou pra cá? Você faz como você quiser, cara, que o programa é uma merda, é uma zona. Uma zona. Pode falar palavrão. Acho que se a gente não puder, vai acabar saindo sem querer. Nem entra no YouTube, já é cortado. O que eu tava pensando, que eu queria pra gente falar sobre, o que eu imaginei? Essa história lá do Rolandinho. Eu achei interessante o rapaz comentando sobre... O que ele estava comentando? Sobre a nossa incapacidade de votar. Será que a gente está preparado para o voto direto? Aí ele falou, de repente a gente não está nem preparado para o voto direto. Preparado para nada aqui no Brasil. Por isso que ele, de repente, teria que colocar uma pessoa acima, do tipo, como é hoje, alguém cuidando de você. Aí eu fiquei na dúvida, e quando é que a gente sai disso? Nunca, né? É a mesma coisa criança, que nem qualquer ser humano. Se você chegar e todo dia for lá limpar a bunda da criança, a criança nunca vai aprender a limpar a bunda. E em algum momento a mãe tem que cortar isso na frente. É a mesma coisa. Se você deixar sempre alguém cuidando de você, você nunca vai conseguir chegar num momento que você precisa votar e ver assim, fiz merda. E agora? Mas será que a gente é a pessoa própria para isso? Tem todos os sociólogos que estudam sobre isso. Eu vou muito naquela teoria, mas assim... É povo, né, cara? Aí o que vem na cabeça? Até um dos motivos que eu falo sempre isso, que eu sou contra a esquerda. Não tenho nada contra as pessoas de esquerda, mas a esquerda. Você começa com um conceito do que é a humanidade. Quem são os animais que estão vivos até hoje? Os que evoluíram. Como é que eles evoluíram? Você colocando ele dentro de uma caixinha? Toma ali porrada. Claro que não. O leão vai comer, o morcego chupa o sangue. É na base da porrada, é na base do... Porrada, merda, caralho, não pode falar. Tá. Vai ficar um pouco difícil. Não, hoje com água acho que até consigo, mas quando tiver uísque... Aqui é cidade de pobre, cara, a gente bebe água, é água mesmo. É medíocre, porra. Vocês querem... Como é que é? Precisa do like pra colocar um bourbon, pelo menos um Jack Daniels aqui, que é uma merda. Se tiver algum comentário, um comentário, a gente traz o uísque aí na próxima, pode deixar. Vai ser um uísque de merda, um Jack Daniels que não serve pra porra nenhuma. Teachers, porra. Teachers é bom. 12 anos é ótimo. 12 anos? Teachers? É o melhor uísque 12 anos que tem no Brasil. Teachers? É. Mentira. Teachers 12 anos. Eu tenho preconceito. 12 anos. Mas só falando de política, cara. Tá. É um assunto sério, porque a gente é uma empresa séria. É uma empresa. Mas o que me ficou muito na cabeça foi isso, que outra coisa que ele falou também, que é bem, bem polêmico, é o lance do, pra mim, pelo menos, ele falando do como a gente vai, como é que a gente vai conseguir se defender do que vai vir pela frente, das dificuldades que vão vir pela frente. A gente só consegue pensar nisso evoluindo. E a gente não vai evoluir com proteção. E cada vez mais a sociedade cria uma barreira de proteção. Mas aí, cara, tem uma coisa mais profunda. A nossa democracia é uma democracia recente. Concorda? Uhum. A gente teve um período, não chamo de repressão militar, mas teve um período. Não, era ditadura, era ditadura. Teve, mas foi ditadura e foi um momento que a gente acabou se libertando ali naquele momento. Então, a gente está começando a aprender a ter um pouco de liberdade. Com uma grande dificuldade, que é um povo com pouco culto. Exatamente. Porque quando você solta um povo culto de uma ditadura, ele corre. Povo guerreiro. Um povo guerreiro. Guerreiro, acho que até a gente pode dizer que é. Mas guerreiro de guerra mesmo, não é guerra de trabalho. O povo brasileiro é um povo de trabalho. Um povo guerreiro e um povo culto, quando você solta da amarra, ele corre. Um povo que nem o nosso, a melhor capacidade que ele tem é de andar. Ele vai se amarrar, soltar das amarras e vai andar. Porque não é culto. Mas isso eu comprovo, cara. Quando a minha mãe era viva ainda, tinha uma moça que trabalhava com ela na casa dela. E que ela falou: oi, tudo bem? Olha, tô esperando você não veio hoje? Ah, não, porque eu tô recebendo aqui a bolsa isso, bolsa aquilo. Então, deixou de trabalhar, recebi uma diária para receber a bolsa auxílio, quanto mais filho recebe. Não, Maria, é que nem assim, né? A famosa história, para quem não conhece, eu tinha um bar, né? O Mário era o sócio. Se livrou da furada. Se livrou da furada. Se livrou da furada. A gente começou. Isso é um fato, a gente já regularizou as pessoas e tal, né? A gente até quitou todas as dívidas, eu quitei, né? Mas
Faz parte do negócio. Esse é o episódio, próximo Um episódio. episódio específico. Cara, muito pra ele. interessante essa história. Pô, ele me contou aqui em off, cara, fiquei impressionado. Mas, cara, você vai me contar isso depois. Com calma. Só pra mim, ninguém vai assistir, não. Só 5.000 pessoas estão assistindo. Precisa de calma. Água com açúcar para falar sobre isso. Mas assim, quando a gente tinha uma dúvida em relação ao alvará, como é que é liberar o alvará. Quando liberamos o alvará, a gente registrou os funcionários. Os funcionários não queriam ser registrados, não. É mesmo? Não. CLT? Para quê? Não, o CLT é o certo, né? Você tem que estar registrado, bonitinho, carteira, férias. Mas não. você, como empresário, no Brasil, deveria ser o primeiro a falar que não queria registrar ninguém. Mas assim, foi o contrário, exatamente o contrário. Eu tinha isso na cabeça. Porra, os caras vão falar, pô, Samuel, que legal, agora você vai me registrar essa coisa toda. Não, mas aí você quer dizer o quê? Que eu ganhava X, eu vou passar a ganhar menos, porque você vai ter. Uma parte o INSS leva. Não tem jeito. Mas se você não registra o cara também, daqui a pouco ele sai. Não, então, foi o ponto que eles pensaram. É assim, qual é o risco? O risco é todo dele. Eu posso entrar ou não com uma ação contra ele. Agora, eu só vou perder. Porque realmente uma parte do dinheiro ele pode descontar para Vale Transporte e para o INSS. Quero essa porra, não. Entendeu? Quero não. Eu perdi 2 funcionários. Alguns aceitaram e 2 funcionários falaram, tá bom, obrigado, quero não. Perdi para registrar. Então, assim, mas isso tem a ver com o assunto. A gente é tão medíocre aqui, né? Que fala de uma coisa entre outra. Não, mas tem a ver. É porque a gente vai mostrando alguns pontos que, assim, eu tenho tendências muito. Eu estou gostando muito das ideias do anarcocapitalismo para o futuro. Você é um cara de centro hoje? Não. Direita? Não, mas é que assim, eu sou ateu de direita. Ateu de direita, como é que pode? Já não está muito certo. Se você for muito de direita, que é o que o pessoal fala, são os conservadores, não cabe muito comigo, porque assim, eu sou pró liberação de drogas, eu sou pró e não uso, a não ser uísque e cerveja. E não é esse o caso, aqui é água. Esse aqui é água mesmo, não é vodka que a gente está fazendo graça, não. Mas eu sou ateu, que tem mais a ver com socialismo. Eu sou pró-drogas, que libere, porque aí eu acho que é um conceito do liberalista. Sim. O cara que é liberalista, o cara pensa assim, libera. Você é responsável pelas suas ações. Que vai muito ao encontro do que eu estou pensando assim, eu vou liberar. Quando eu libero, eu te dou toda a responsabilidade também, direitos e deveres. Entendeu? Só que aí você cresce. Entendeu? Você cresce. Como é que a gente vai crescer? Foi o que o rapaz falou lá. Você tem certeza que uma democracia direta vai funcionar? Não vai funcionar. Realmente, um povo que não aprendeu a votar, e você só aprende apanhando quando você faz assim. Chegamos na Barra da Tijuca e vimos a Cidade da Música. Aquele monumento ao jogar o dinheiro público fora. A gente é músico, a gente deveria defender. Mas jogou aquele monte de dinheiro fora. O povo tem que se indignar e saber, porra, que merda que eu fiz votando nesse cara. Ainda não fez, porque votou no filho dele. Mas, assim, tem que começar a aprender como é que eu evito uma porra dessa. Aprendendo a votar. E você só vai aprender apanhando. A gente apanha, só que é isso que eu te falo, eu incluo nessa também. A gente acaba apanhando, esquecendo e apanha de novo lá na frente. É esse negócio, você vota num cara, o cara faz o que faz, rouba pra caramba, só faz porcaria, e tá lá o povo votando no cara de novo. Fernando Collor, Lula. O Lula também. É assim. Eu não tô falando mal de ninguém, não. Eu tenho muitos amigos aí de esquerda, de direita, de centro, da Lua, ateu, judeu e tal. Eu falo, cada um defende o seu, mas nós temos as nossas posições, né? Eu particularmente eu acho que esse negócio de política, até as pessoas começarem a aprender. Eu acho que esses movimentos agora, até do impeachment da Dilma para cá, esses movimentos fizeram as pessoas prestarem mais atenção nesses. Que é o aprendizado, é você começar a apanhar tanto que você cansa. Sim. Você começa a ficar cansado, você vai vendo que nem a gente ficou na pandemia, uma coisa que era clara, você via as pessoas em volta, era um ambiente de tristeza, um ambiente pesado. Bem. Né? Já lá no meio final, né? Você tá. Como é que você tá? Eu tô mal. E o teu vizinho também tá mal. E o fulano de tal, tá fudido também. Cara, da onde vem a alegria? Não vem, né, cara? Aí você, porra, o que tá acontecendo? Aí você começa, forçosamente, na base da porrada, a refletir. O
que era o que minha mãe chamava muito, tinha um termo que muita mãe usava nessa época, que era o porradoterapia. Você acabava aprendendo na porrada. Sem porrada, zero de porrada, o que vai aprender? Falar em porrada, cara, eu vi um negócio brabo, cara. Me fez refletir sobre mais ou menos isso que você tá falando. Tava ali, Vila Isabel, e eu ouvi um estalo. Lembra o estalo que a gente ouviu lá na minha casa, muitos anos atrás, que a gente tava lá em casa, aí, pô, ouvi Era um cara batendo na mulher. Um soco na cara da mulher. Que a gente chegou, a mulher tava desmaiada. Ainda defendeu o cara. Nunca mais resolver. Enfim, aí eu ouvi um tapa. Todo mundo virou assim, espantado, cara. Era a mãe batendo uma filha, mas era a filha, devia ter uns 3 anos, cara. 3 anos é bicho. Foda, né? Me deu uma vontade de dar um soco na cara da mulher. Eu achei covardia. 3 anos é foda, né? Mas será que eu tô errado? Mário, eu particularmente acho que não. Eu acho covardia. Não, eu acho covardia. Eu não sei se seria... Uma morreu. Vocês ouviram? Então, vamos lá. Morte para aqui? Não, deixa rolando. Você não acredita. Deixa inteiro. Quem é que parou? Deve ter sido a corna daqui, claro. Caralho, a mãe bateu uma criança de 3 anos, cara. Cara. Essa porra não gravou, não? Mas então, aí eu vi isso assim. Mas o quanto essa mulher também deve ter aguentado, porque a criança está fazendo escândalo também na rua, né? Eu sou contra a agressão. Nunca deixei a minha mulher bater na minha filha, por exemplo. Ô, Mário, posso ser assim... Mas você foi criado na porrada, né? Mas muita. Muita. E eu mereci muito. Às vezes eu apanhava assim, meio sem necessidade, mas tem trauma nenhum, não, cara. Eu apanhei, agora de novo. Também aí é o lance do lugar de fala. Uma coisa é uma... E isso eu tenho muito claro. A gente tinha, obviamente, sem citar nomes, mas a gente tinha uma vizinha que... Sem citar nome, Dona Francisca, né? Dona Francisca, porra, uma vez simplesmente foi lá, esquentou a colher no fogão e colocou na mão da criança. Minha mãe não fazia essas coisas comigo, não. Essa era aprender a votar. Esse aí, assim, é que é muito difícil essa linha, né? Mas eu acho que, pelo menos no meu modo de ver, essa criança, isso não é certo. Isso é covardia. Pelo amor de Deus. Isso é tortura. É diferente do que minha mãe fazia. Eu fazia merda, minha mãe lanhava o couro. Tá vivo, né? E, cara, e eu fazia merda, entendeu? Eu sei que eu tava fazendo merda. Eu, no lugar da minha mãe hoje, é óbvio que quem me conhece sabe assim, é que eu sou muito zen. Mas pra eu conseguir, que eu ia ter que engolir um sapo, cara. Pra não dar uma porrada, às vezes, nas merdas que eu fazia, entendeu? Eu olhando, eu voltei no tempo e agora eu sou o meu pai. Porra, eu sou o meu pai, uma porrada, uma ou duas, com certeza eu ia me dar, cara. As pessoas que... Eu ia me dar. As pessoas que te conhecem assim no trabalho, né, arrumadinho e tal, não imaginam... Pô, fui expulso dos colégios, né, cara? Vão ter uma outra visão de Samuel Cabral. Eu trabalhei com esse cara há muitos anos. Cara, minha mãe, por exemplo, ela não me batia não, tá? Não me batia não. Era raro. Ficava de muito castigo. Também não era de fazer merda. Eu sei que com 17, 16 anos eu comecei a pegar o carro escondido. Ela tinha um Gol GT, né, aquele carro turbinado na época, maravilhoso, preto, rebaixado, com maior somzão. E aí um dia eu peguei o carro e fui na casa de um amigo. Buzinei, desce aí, cara, 16 anos, sei lá. Aí ele, não, cara, eu tô estudando. Falei, tá bom. Filho da mãe, mora aqui em Vila Isabel também. Aí eu voltei pra casa. Cara, quando eu entrei em casa, pegou o violão, quebrou. Eu botei o braço, machucou meu braço. Eu fazia Muay Thai na época, né? O violão rachou e assim, e sentou o sarrafo. Mas essa foi a única vez que ela me bateu também forte, né? O filho da mãe, enquanto eu tava chegando em casa, ligou pra lá: oi tia, tudo bem? O Mário veio aqui com um carro preto. Porra, X9. Eu nem sabia com o que eu tava apanhando, porque pra mim tava... Entrei com o carro em silêncio, nem ouviu nada. Pô. Mas assim, voltando ao nosso tema, você acha que a gente tem salvação a médio prazo, cara, a curto prazo? Não tem não. Demora um pouquinho. Demora. E a gente está indo, eu acho que o sintoma é o contrário, meu modo de ver. A humanidade, ela até está ficando de uma forma bem menos, uma forma desse modelo que que as coisas estão avançando, ela está ficando mais segura.
né? Acho que a bomba nuclear ajudou muito nessa história. Pra segurar um pouco a onda, né? Eu tenho uma bomba nuclear aqui, cara. Se eu soltar, morre tudo. E eu também tenho. São 3, 4, já acabou. Então vamos evitar confusão? Sim. Vamos evitar fadiga? Então acho que isso acabou com as guerras. Então a humanidade hoje vive numa... Mais ou menos. Tem zona de conflito. Mas nada... Nada, porque a gente está aqui no Brasil. Vai lá para Síria, vai lá para Bravo. Mas é que é menor, né? O número de mortos, quando você fala de época de Gulag, Primeira, Segunda Guerra, as guerras mundiais, essas coisas todas, é um volume de mortos muito menor. Então a humanidade hoje, no geral... Outro dia eu estava vendo um vídeo que é um fato. Você for pegar a nossa vida, eu pobre, lá na minha casa, eu tenho regalias que o rei da França, o Luís XVI, Luís XV, não tinha. Quer dizer, não tinha metade. Não sei nem se ele tinha banheiro com descarga. Conforto, segurança. Entendeu? Mas quando eu perguntei assim, se a gente tem futuro próximo... Não, então... no Brasil. Eu acho que o todo, Mário, porque assim, quando você vai... Agora, próximo presidente. Não, o próximo presidente... Eu só parti do princípio que o Lula está competindo, né? O Lula está na disputa. Mas o que tu acha do Bolsonaro? É fraco. Muito ruim. Mandou mal, né? Muito ruim. Ele é um mau presidente, assim, mas dentro do que a gente... E assim, eu achei legal que o Bolsonaro ele tem umas coisas que eu gosto nele. Uma delas é essa. Ele falou, melhor do que eu, aqui no Brasil, milhares. O problema é que candidato só tem o Lula. Entendeu? Ele falou a mesma coisa que eu acho. Tem um monte de gente melhor do que ele, mas para candidato só tem o Lula. Aí entre ele e o Lula eu vou nele, cara. Eu acho que ele, naquele momento que ele entrou, ele estava colocado ali como uma salvação do universo, como sempre acontece. Mas aí todo político Se tivesse ficado quieto, cara, calado, talvez fosse melhor. Porque as pessoas que votaram nele, se eu posso falar com certeza, as pessoas que votaram nele queriam que ele fosse para cima, forte, mas aí a gente sabe que se uma pessoa for fazer isso, um presidente for para cima, xingar todo mundo, ele acaba saindo o impeachment, né? Então ele teve que recuar. Isso é a impressão que eu tenho. Teve que recuar. Não, ele recuou por conta da composição, né? Da composição que ele teve que fazer lá com o Centrão, para poder não ser impeachmentado. Aí teve um lance assim... Entrevista caída pra caramba. Ele não é um cara que, vamos dizer assim, o forte dele é a oratória. O Lula é muito melhor nisso do que ele, é um fato. Sim. O Lula é político, apesar do Bolsonaro ter feito um bom... Aqui a gente fala assim, o Lula é político, o Bolsonaro... Não, o Bolsonaro também é político de longa data. Então deveria ter aprendido. O problema é que o Lula realmente teve uma ascensão, o Bolsonaro sempre foi medíocre, como nós, só que no caso dele com um salário muito maior, né? Ele sempre foi medíocre e de repente conseguiu oportunidade. É um medíocre muito rico. Agora, um medíocre muito rico e agora ficou mais. Não roubando, mas... assim, outra coisa, a gente não sabe. Então... eu não sei, não posso falar, mas eu acho que ele sempre foi um cara bem rastaquera lá, bem muquirana. Desconhecido mesmo, no meio dele. Ele era muito nicho ali de militar, né, que votava nele. E ele, de repente, viu a oportunidade e acendeu. Teve um lance lá do CQC que ajudou muito, fez ele aparecer muito. Ele cresceu. Só que ele é um cara que fala coisas que, de novo, é uma coisa que todo mundo me xinga e que eu bato meu pé e eu continuo falando. Presidente da República ganha mal. Senador ganha mal. Na minha cabeça, eu vou contra tudo isso que falo. Se você quer colocar o que tem de melhor no país lá, 30 mil reais de salário não é nada. Não, tudo bem. Mas, por exemplo, Paulo Guedes. Como é que você bota lá o cara canta? Mas aí a culpa não é do cara. E quem gosta de futebol fala muito isso. Por exemplo, quantas vezes eu fui no Maracanã, o cara lá gritando: fulano, seu filho do não sei o que, filho do não sei o que lá. Mas, bicho, a culpa não é do cara, não. A culpa é do técnico que colocou ele lá. Ele tá ali, ó, porque o técnico mandou, entra. O técnico, tinha que dizer pro técnico, não coloca ele lá. Mas o técnico não colocou? A diretoria, quando foi comprar, não comprou aquele jogador, o técnico olhou pro banco e falou assim: porra, eu tenho o Saci e o Samuel com prótese. Puta que... Você botou prótese. Não, não é peniana, não. É prótese. Por enquanto. Por enquanto é só na perna. Mas coloca o Samuel, pelo menos tem as duas pernas, né? Uma meio inútil, mas pelo menos tem as duas, né? Coloca o Samuel. Aí o Samuel não joga nada. A culpa é do Samuel, eu falei, gente, eu não queria estar aqui, não. Vocês é que me colocaram. A mesma coisa. A gente tem um orçamento para colocar um cara que ganha... Eu acho até pouco, porque, de novo, vou citar o Paulo Guedes. Você acha que o Paulo Guedes, ele ganha 30 mil, se ele sair do governo, ele ganha 30 mil por mês? Não. 40 mil por mês? É
É muito mais. Mas assim, é muito mais, não. É 10 vezes mais, 15 vezes mais do que ele ganha lá. Então, se você quer pessoas nesse nível, 30 mil é nada. 30 mil o diretor de uma empresa grande aí ganha. O problema é que a gente escolhe mal a pessoa que vai ganhar os 30 mil. Esse é o problema. E outra coisa, a gente também tem a famosa a matemática que o pessoal foge muito dessa aula, é a proporção, né? É você colocar lá, eu não preciso de 500 deputados, eu posso fazer a mesma proporção com 50, com 100, gastar muito menos, né? Trazer a capital de volta para próximo do público, diminuir os acessos, fazer a tal da reforma administrativa que nunca vai sair, a gente sabe que nunca vai sair, que aí porque nós somos sem vergonhas. Né? Porque a gente também, né? Essa é uma das principais mudanças que o país tem que ter. Quem fala dela? E vai passar essa eleição toda aí, ninguém vai falar da... Quer dizer, vão até mentir da reforma administrativa, vão dizer que vão fazer, que o Bolsonaro disse que ia fazer, mas vai chegar lá na hora e não consegue fazer. Por quê? Porque a gente mesmo votou nos caras que não são pró a reforma administrativa. Aí coloca um presidente que disse que ia fazer, vota mal para deputado federal, aí depois fica reclamando do presidente que não fez, que também não tem vontade nenhuma de fazer. Mas ele assim, é a famosa fome com vontade de comer. Eu não quero fazer, mas vendi que ia fazer. Mas vocês votaram nos deputados que me dão respaldo para não fazer. Porra! Entendeu? Pra que eu vou levantar da cama? Política é muito complicado, cara. É muito complexo. Em todo lugar do mundo, tá? Mas aqui no Brasil, cara, eu acho muito, até por isso, uma autoridade, a gente tomando porrada, protecionismo, sabe? As pessoas ali naquela jaulinha. A gente não teve aquele tempo ainda de amadurecer as ideias. E agora o povo... Só que, seguindo aquela tua pergunta, por que eu sou meio cético com o futuro? Porque a gente vai vendo as coisas... Otimista total. Eu sou cético com o futuro a ponto de... Você pode perguntar, falar com a Bárbara. Uma das minhas preocupações, inclusive, de ter filho, é não ter. Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar uma criança nisso que está indo para frente? Deixo não. É meio que natural da vida, cara. É natural também. Porra, eu não quero esse mal pro meu filho. Se eu quero um bem pro meu filho, não nasça. Não é isso. Aí eu vou te falar como pai, acabei de ter filho agora, né? A gente tem um filho e acha assim, pô, essa geração vai ser melhor, essa geração vai ser... Tu acha? Não, a gente tem essa esperança. Eu não consigo achar. Eu vejo a minha filha hoje falando algumas coisas legais que eu não via na minha época. Mas também a geração dela é super complicada, cara. Uma geração que passou por uma pandemia agora, um monte de crianças cheio de problema. Trancada dentro de casa, sem convívio social, com o metaverso chegando, cada vez mais chegando o metaverso. Daqui a pouco as pessoas vão passar a vida dentro de casa. Eu vi bem isso acontecer na pandemia. Eu saía no sábado, ia no supermercado, comprava as coisas, voltava, lavava tudo, tomava banho e saía no outro sábado. Não falava com ninguém. Ninguém, eu via luz. E eu não sou dessa geração. Experimentei isso, só que essa geração já é assim. Nós temos uma formação, assim, uma cabeça já... Mas eu tô te falando, tô dando exemplo comercial, simples, cara. Eu tô fazendo umas entrevistas aí para parceria. E aí, uma dessas parceiras, a gente conversando, cara, ela vai até saber, se ela olhar o vídeo, ela vai saber que é ela. A gente conversou sobre algumas ideias, falou, então você vai para casa, pensa, eu vou pensar aqui também. E aí a gente vê o que rolou desse papo, vê se você gostou. Tudo bem? Tudo bem. Passaram 2 dias, eu pedi, tudo bem? Olha, me dá um feedback, porque eu preciso ter um retorno seu para saber o que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer alguma coisa, se a gente não vai, como vai fazer. Tal. Aí mandou uma mensagem assim, não sei exatamente, mas é mais ou menos isso. Aguarde. Desarmou. Tá muito perto, né? Tá dando 12 minutos que eu tô vendo aqui, ó, deu 27 agora de gravação. 12 em 12. Essa aqui. Que tá ligado com o automático, cara, que estranho. Porra, a aguinha vai bem, hein? Que é? Mário tem razão. Não, tem que ter uma água, tem que ter alguma coisa. Deixa eu ligar outra também. Tem uma outra câmera que filma direto também. Tem outra? Tem, cara. Mais 2. As 2 são de filmagem. De filme. Essa não. Essa aí a qualidade é melhor. As outras é de filme. Faz filme de cinema. É maneiro. Aí, então, aí ela me mandou uma mensagem assim, estou ocupada no momento, aguarde que eu retorno. Quando você, com a sua experiência de gerente de empresa, quando você falaria assim com o cliente ou com o parceiro? Não, mas não pode.
Ô, ô amigo, tudo bem? Mandava um WhatsApp que fosse. Ô, amigo, tudo bem? Olha, a gente conversou, mas eu não estou interessado, não é o momento para eu trabalhar. Ou não, vamos ver isso depois, ou vou te indicar uma pessoa. Você não falaria isso? Claro. É o mínimo, né? É. Mas essa geração não está preocupada com esse convívio, esse retorno humano. As coisas são digitais. Não, você fica na sua casa, eu fico na minha casa, a gente conversa assim de longe. E não, eu trabalho sozinho aqui e você trabalha aí. A gente vê. Não tem essa troca, né? Esse retorno comercial. Isso é uma coisa que me preocupa. A gente está perdendo um pouco da essência humana. O ser humano é gregário, né? Ele precisa viver, ele precisa do grupo, né? A sociedade, o nosso modus operandi aí de vida, né? É uma característica, era caçador, o famoso caçador-coletor que Mas sozinho morre. aí começa a fazer a agricultura, ele começa a conseguir ficar parado num lugar, começa a gerar aquela sociedade que é a família, Se protege ali. que se mata uma com a outra, aí até com eles começam a se protege e mata com o vizinho, né? Porque não é meu primo, não é meu irmão, aí começa a entender que, né, ver que tem uma vantagem em trocar, aí viu quando eles olharam, juntamos as duas famílias, ficamos mais fortes que essa terceira família, a gente pode dominar ele. Era a época que o pessoal fala aí que a escravidão, inclusive, era uma bênção, porque, na verdade, quando essa família, esse grupo, ia dominar esse outro grupo aqui, era só morte, não tinha salvação, porque eu não tenho recurso. Eu sou contra a escravidão, tá? Só pra deixar claro. Não, eu também sou completamente só que nessa. Você está narrando. Só que explica nessa. Ele está narrando, gente, pelo amor de Deus. Não, mas explica. Tenta mostrar que não tem problema. Não, mas posso dizer uma coisa? Eu sou completamente contra a escravidão. Diz isso pro pessoal dessa época. Eu sou contra a escravidão, tá? Então você vai morrer. Melhor você morrer. Entendeu? Porque era isso que acontecia. Então. A gente vai tomar muita porrada, ele não vai dar. Não, mas isso até, obviamente, esse conhecimento eu não tenho. Isso aí eu tava reclamando disso hoje, cara. Porque tá no livro. O fone vai fazer barulho aqui, ó. Porque tá no livro, é verdade. Não necessariamente, mas tem um livro que foi até. Porque tem um livro que o Yuval Harari usou como base, que eu gostei muito, eu falo dele toda hora porque eu gostei muito do livro, que é o Armas, Germes e Aço, que o cara vem contando a história da humanidade exatamente para entender como é que essas coisas aconteceram. Escravidão é uma coisa muito triste, muito depressiva. Como é que a humanidade chegou nesse ponto? Aí você entende que, na verdade, o ponto era pior. Era a mãe ser estuprada, o filho ser um futuro escravo e o marido morrer. Então a ideia era essa. O homem adulto, ou adolescente, porque adulto, e detalhe que a gente está falando de 50 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, o adulto era com 16 anos, porque a expectativa de vida era 30. Entendeu? Então, 16 anos, o adulto, morte, acaba, obrigado, você não precisa. Então, às vezes a pessoa agradecia o fato de, porra, eu vou ficar escravo porque eu continuo vivo. Então, o clã que tinha mais recurso e conseguia absorver esses escravos, criava a escravidão. Se não tivesse recurso, obrigado, você morreu. Sim. Então, tinha essa época. Então, a gente veio de uma época que a gente não parou de evoluir. As dificuldades a gente vai vendo, a gente foi evoluindo muito, 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 muito. Eu não sei se hoje a gente, enquanto sociedade, a gente consegue evoluir. E aí esse é o meu medo. Porque no Brasil, mundo, sociedade geral. Porque a gente pode... É tão diferente o mundo, cara. É verdade. A cultura é tão diferente da cultura... Tem pra cima e pra baixo, né? Você olha, tem pra baixo, bastante coisa pra baixo, principalmente na África, Oriente Médio. Só bem é bem pra baixo e tem uma parte da Ásia também, mas tem uma parte acima. Então a gente tá ali nos medíocres, na média. Né? Na média, Nova Escócia. O que vocês acharam desse nome medíocres? Saiu. É medíocres ou medíocre? Acho que vocês escolheram. Bota aí. Se a gente tiver 3 comentários, a gente vai escolher que medíocres ou medíocres. Tem 2 opções, ou medíocre ou medíocres. Vai ter 3 comentários, do Samuel, do Cabral e do da Silva. Do Mário, do Metropolitano Esteves. Então, já tem 7 comentários, pronto. Se você tá gostando dessa porcaria ou não, manda lá um like ou um dislike, reclama, porque a gente fica muito feliz com isso. A gente quer passar o próximo programa não bebendo água, né? Bebendo uísque. Um refrigerantezinho. Um whiskyzinho, refrigerante, uma Coca-Cola. Não pode falar marca, cara. Ah, não? Não, acho que não. Pode sim, cara. Pode, os caras falam direto aí. Coca-Cola, Pepsi. Tem até uma disputa aí com o negócio da Globo, né? Que os caras, quando vão falar,
ter um jogo de futebol na Allianz Arena, não, no campo do fulano. Mas o cara gastou uma fortuna para colocar o nome, naming right lá. Fala o nome. Eu tirei o rótulo aqui, porque eu não posso falar que é água Minalba. Mas... porque ela foi da Bicalba. Mas, Samuel, então assim, cara... Mas até... O que acontece? A nossa sociedade que ela tem uma tendência... A tecnologia pode levar a nossa sociedade para frente, empurrar a nossa sociedade, mas os seres humanos que estão abarcados nessa sociedade, eles não me parecem estar evoluindo. O que a gente está conseguindo sobreviver, eu acho que o que vai compensando essa disputa desse equilíbrio é muita tecnologia, um povo fraco e, por saber que é fraco, diminuiu o volume de pessoas. Algumas sociedades ainda não, mas se você for ver a taxa de natalidade de muitos países, ela... Os mais velhos, principalmente. Os mais velhos morreram. Né? Falando de sociedade. Você vai vendo que cada vez menos vão tendo filhos. Então você vai tendo um equilíbrio. Um equilíbrio não por conta da nossa capacidade. Um equilíbrio porque a tecnologia que nós criamos, é claro, nós criamos a tecnologia, ela está levando a turma do futuro para andar, para conseguir evoluir. A redução de pessoas no planeta, né, a evolução, não é o termo não é, na verdade, uma redução de pessoas, é uma redução no acréscimo de pessoas. Entendi. Então está ficando menos impossível viver no planeta. Se a gente continuasse com aquela taxa de natalidade, ia ter guerra de qualquer jeito, ia ter fome, não ia ter como se safar. Então a gente conseguiu equilibrar um pouco nisso com um povo mais fraco. Entendeu? Com um povo mais fraco, que daqui a pouco, por isso que muita gente tem a real preocupação com a tal das inteligências artificiais. Que de repente a tecnologia vai despontar tanto, que o povo que está cada vez abaixo do medíocre vai ficar para trás. E aí você fala assim, não, você está viajando, cara, você está vendo muito filme. Eu vejo lá, faz uma queryzinha no SQL, ou usa um Python para tu ver quantos empregos vão num Select. Muito. O que se faz em banco, por exemplo, você vê as agências lixando, tá todo mundo indo embora. McDonald's com totem. Acabou funcionário, cara. O cara já ganhava mal, agora coitado. Não, banco, agência de banco. Você trabalhou em banco também? A gente trabalhava nem em agência. Você vê as agências hoje, bancos eletrônicos, bancos virtuais. Virtuais. Né? Hoje nem me fala, acho que sei lá. Acho que se eu for num banco eu me perco e tudo. Não, vários empregos aí sumiram, emprego de fotógrafo. A gente não tá falando a gente não tá falando de futuro, não. Uber. O próprio Uber já não aguenta mais trabalhar, o cara está ganhando. Fazer uma viagem daqui até a minha casa é R$8, cara. Como é que é isso? Daqui a pouco você for pensar na TV. Desculpa, na... TV já era. TV do Brasil, pelo menos, já era. Tô falando Brasil. Não, eu não tenho mais TV em casa. TV que eu digo... Canal aberto. Eu não tenho. Há algum tempo. Hoje é só streaming. Outra coisa, que compra você não faz... Você vai ver o seu programa? Acho que não. Melhor não. Melhor não. Não assista não, a gente é bem caído. Mas dá um dislike, escreve uma... dá um dislike e reclama. Diz lá o que a gente pode fazer melhor. Mas o que eu digo é assim, as coisas a gente já tem algumas coisas que estão se perdendo, que já estão acabando mesmo. E é o que vai vir para frente. E como é que a gente vai não identificar o padrão? O padrão as máquinas estão dominando. Mas já estão, cara. Entendeu? Então, assim, a sociedade. O equilíbrio que está acontecendo é porque o acréscimo já não é tão grande, as máquinas estão bem desenvolvidas, e a tendência é que isso fique mais desenvolvido ainda, para uma sociedade que é fraca. Sim. Entendeu? Que ainda não consegue, de novo, aquela história, como eu vejo muito. Uma das coisas que eu gosto no Bolsonaro, eu gostei da história do jacaré. Eu sempre falo isso, eu gostei da história do jacaré. Aí ele é uma anta, ele não pode falar porque... Mas eu não votei no Bolsonaro para ser meu líder. Desculpa, é assim... Você votou no Bolsonaro? Eu votei no Bolsonaro. Não, no segundo. No primeiro eu votei no Amoedo, no segundo eu votei no... Era o único que parecia, se bem que outro dia eu vi o Amoedo num palanque com a porra do pessoal do PSOL. Nossa Senhora. Não, mas é política, a política é assim. O cara, infelizmente, galera, eu tô falando a minha opinião, tô falando que eu tô certo ou errado. O cara tá ali, ele precisa ganhar, precisa se mostrar, precisa galgar uma próxima eleição, ele vai se juntar com quem ele acha que... Eu não confundi, o meu modo de pensar pelo menos, não confundir com conviver.
Conviver, é a prova maior da asneira, né? Se aliar. Se aliar politicamente. Agora, conviver, por favor, não confundam, né? É porque, assim, uma coisa a pessoa... Então você está dizendo que não pode conviver? Claro que não. Não existe isso. Tem muitos amigos. Claro que tem. E às vezes a pessoa mais amiga que você tem, às vezes é de esquerda, completamente de esquerda. Minha madrinha, que eu adoro, meu pai. Isso não tem nada a ver, Não é isso que eu tô falando. Agora, politicamente, você que tem um ideal, se aliar com um cara que tem um ideal completamente diferente, porra, de cara tá tentando uma coisa estranha, gente. Peraí, tá estranho, não é isso. Falta de, sei lá, caráter, talvez. Às vezes beira isso, entendeu? Quase isso. Não que o cara seja um mau caráter, mas parece, pelo menos. Mas o que eu tava falando é que, assim, uma das coisas que me dá medo da evolução da sociedade é que cada vez mais tem um grupo que eu não sei se por má fé ou por falta mesmo de conhecimento, que é o movimento que eu não gosto da esquerda, que também é esse caso, assim, eu preciso de um líder. O Bolsonaro, ele tinha que ser o líder. Como assim, cara? Eu não voto pra líder não, tá? Líder é essa caixinha que tem aqui dentro. Essa caixinha aqui é o líder. Meu caráter, a minha cabeça, é ela que vai dizer o que eu tenho que fazer. O Bolsonaro, ele é um formador de opinião. Desculpa, a sociedade que precisa de um formador de opinião já parte do princípio que ela tá fodida. Porque ela precisa do Bolsonaro. O Bolsonaro fez certo. Eu vou tomar a injeção, eu vou ficar aqui vou virar um jacaré. Porra, legal, a opinião dele. Eu vou fazer isso? Não sei, não vou fazer. Ele falou nada. É complicado, ele tinha que ficar calado, na minha opinião. Assim, mal. Para a sociedade de hoje, ele tinha que ficar calado. Mal ou bem? É porque a sociedade não está preparada. Porque vota num líder. A sociedade, ela não está preparada. Nós, seres humanos, não estamos preparados para ouvir verdade. Pelo menos aqui no Brasil. Você fala assim, pô, Samuel, Ou para pensar. Aqui, Samuel, pô, você gostou dessa água aqui? Se você falar não, achei ruim. Ou se eu falar assim, você gostou dessa água aqui, né? Não gostei, porra. Tô falando mais simples que isso. Tô falando mais simples. Samuel, pô, fiz um doce aqui pra você, tal, come aqui. Pô, mas achei a merda. Não pode falar merda, porra, caralho. Aí, pô, você não gostou? Não gostei. Aí... entende? Porra, eu não gosto desse presidente. Mas o presidente é bom. Ou não, ao contrário. Adoro esse presidente. Porra, mas esse presidente... A gente não está preparado para ouvir verdade. A gente não sabe votar. 2 ainda, pelo menos não. Acho que o principal motivo da gente não saber votar é esse. A gente vota... O brasileiro, como é que ele vota? Eu voto numa pessoa que eu estaria aqui sentado para tomar o próximo episódio com uísque. É o meu amigo. É verdade. Mas o meu amigo é uma anta. É um cara que eu adoro, com caráter ótimo. É meu amigo, não sei o que lá. Mas eu sei que para administrar o país, o cara é jogador de futebol. Para administrar o país, ele é um merda. Não, mas eu vou votar nele porque ele é meu amigo. Não, cacete. O cantamento rica da vida. Entendeu? Você vai botar o cara lá, porque você tem que botar o cara lá que sabe fazer aquilo. De repente você não vai com o escorno dele. Sim. Mas você tem que botar ele lá porque ele é o melhor para fazer aquilo. De repente você acha ele um babaca. Mas é um babaca que sabe fazer aquilo como ninguém. Sim. É nele que você tem que votar. Sim. É o processo seletivo. Você está fazendo um processo seletivo. Não para ser seu amigo, para ser político. E outra coisa, como era político antigamente, o político tem que ser casado, não sei o quê, porque ele tem que ser um exemplo. Exemplo de quê, cacete? Quem tem que dar um exemplo, o meu exemplo sou eu. Eu vou montar os meus exemplos, as coisas que eu acho que eu tenho que fazer. E o político que está lá, ele está ali, eu contrato ele para cuidar do orçamento que eu dei para ele a fórceps, porque eu não queria dessa porrada de imposto para ele, mas já que isso é um outro assunto, mas já que ele tem esse orçamento para tratar, que ele trate da melhor forma possível. Agora ele saiu do trabalho dele, ele foi, se ele é homossexual, se ele não faz preto, droga, gordo, magro, não importa isso. Se ele fala que ele não vai tomar vacina porque é um jacaré, o que ele tem que fazer? Ele tem que trazer a vacina para todo mundo? Sim. Tem que trazer a vacina. Ele trouxe a vacina. Ele falou que não vai tomar vacina, foda-se, é problema dele. Não, mas ele é o líder. Não, para com essa porra, ele não é o líder. É um mau exemplo, cara, isso não mas é exemplo. Isso é pra você, cara. Você pega uma pessoa que não tem uma instrução, pega um cara que tá ali só querendo comer o churrasco dele e tomar cerveja, ele ouve uma coisa dessa, o presidente não vai tomar, também não vou não. Beleza, morre. E aí o próximo aprende que não dá pra fazer assim. Eu te entendi, cara, mas aí vem a proteção. E como é que evolui? Então esse medo de fazer a pessoa evoluir, vai fazer ela involuir. Mas é assim, cara.
É evoluir. Agora eu vou te perguntar. Você acha que o ser humano geral ele está preparado para não ter cabresto? Não está. Anarquia está. Não. Ó, anarcocapitalismo, gosto da ideia e tenho certeza que só daqui a muitos anos. Está completamente errado. Mas só que a nossa tendência, por que eu acredito muito nisso? Na minha cabeça daqui a muitos anos a gente vai chegar a evoluir como sociedade e chegar nisso. Só que do jeito que está hoje você tem razão. Porque o veganismo é opção. A pessoa tem a opção dela. É legal. Não comer bicho é interessante. Eu não sei. Acho que Churrasco, mas eu não comer bicho, mas eu mato uma planta, que a planta também é um ser vivo. Mata do mesmo jeito. Mas tudo bem, eu não estou aqui discutindo isso, não. Acho que a pessoa tem o direito dela, só não pode atirar o meu. Mas, assim, o que. Então, assim, ou você segue o que a maioria quer, ou você é o. Mas aí é que tá, mas a nossa sociedade está cada vez mais fraca e cada vez caminhando para precisar de um líder. Um líder que diz o que você tem que fazer. É que nem eu falo sempre do Porta dos Fundos. Eu adoro o Porta dos Fundos, eu acho maneiríssimos os sketches dos caras. Só que os caras entraram numa vibe agora de dizer como você tem que se portar. Peraí, bicho. Quem são vocês? Aí eles vão lá e criticam Deus. Aí qual é a diferença? Deus não é uma forma de dizer pra você como você tem que se portar, como você tem que agir. Aí você critica, mas o que você quer é fazer um vídeo dizendo como os homens devem se portar. Aí, porra, decide o que você quer. Tudo que envolve, assim, a política é complicado, cara. Política, religião, né, gosto, pessoal, é muito complicado, sabe? Porque a gente vai estar falando aqui para milhões de pessoas e cada um tem a sua opinião. Pessoas vão concordar com o que a gente fala, pessoas vão... Não, com certeza. É isso que a gente quer fazer. Tá? Que você ouça essa monte de mediocridade que a gente está falando aqui. Algumas coisas abaixo até da mediocridade. Muito abaixo da curva da mediocridade. Mas a gente está aqui, defendendo a nossa aguinha de cada dia. E é interessante que você tenha a sua opinião também e fale com a gente, cara. Escreva aí, fala a sua opinião, fale bem, fale mal, dê um like. Tudo que vocês falaram é uma merda. Não, assim, eu acho que a evolução, que é o que muita gente fala da liberdade de expressão, é você saber ouvir a pessoa falar merda, até porque se a pessoa não falar merda, você não vai saber o que você pode ajudar, como é que você vai ajudar essa pessoa. De novo, como é que você faz a pessoa evoluir sem ver a merda acontecer? Pergunto eu, você tomou, figuradamente falando, você tomou muita porrada na sua vida profissional? Porra, nossa, muita. Aprendeu. Ainda estou... Não, aprendeu. Aprendi. Claro, com certeza. Não, mas com certeza aprendi muita coisa. Você tá conversando sobre isso? Muita coisa que eu fiz, eu não faço hoje. As pessoas às vezes acham que esse é clichê. Em entrevista, acham que quando eu falo assim, não, eu fiz algumas coisas que hoje eu não faria, que eu aprendi, não sei o quê. Aí a pessoa acha, não, o cara tá clichê, né? Não sabe ela que, não sabe a porrada que eu levei, o quanto eu aprendi. E o quanto eu não faria mesmo aquilo que eu já fiz. A pessoa acha, não, se você já fez, lá dentro tem uma vontadezinha. Não, acabou. Pode ficar tranquilo que acabou mesmo. E essa é a parte da evolução. A gente está evoluindo como pessoa. Como? Porrada. Mas se tirar a porrada, como é que evolui? Não, aí fica coxinha, como o pessoal do motoclube fala, né? Isso é coxinha, nunca caiu de moto, sabe? Tem que cair, tem que ralar o peito. Ou pode cair até a ponto de falar assim, eu não quero andar de moto. Entende? Mas assim, você só vai saber acontecendo. Sim. Entendeu? Eu não consigo ver uma evolução para o anarcocapitalismo, por exemplo. Não sei se é a melhor. Não daria, não. A gente está evoluindo, a gente está cada vez mais distante e cada vez mais uma turma que quer o poder, dizendo para você precisa de mim. Como esse rapaz falou na entrevista. Será que a gente é capaz? Será que a gente não precisa de alguém para dizer para a gente o que fazer? Sim, e vai continuar sempre, enquanto tiver alguém dizendo o que a gente tem que fazer. Uma coisa que também é ruim, polaridade assim, extrema, ou é esquerda, ou é direita, isso é que está acontecendo. Não, eu, por exemplo, eu tenho muito claro para mim que eu não sou. Não. Eu sou polaridade, eu sou de direita, sou liberal, mas sou a favor de drogas. Não, mas não estou falando disso, não. Estou falando de posicionamento, estou falando de... Mário, ou você é de esquerda, ou você é de direita, você não pode misturar. Também não acredito. Você não pode ser de direita e ser a favor das drogas. Mas não acredito nisso não. Sabe por quê? Mas sabe por que eu te digo assim, eu não acredito que seja assim? Porque, na verdade, é uma das coisas que a nossa sociedade aprendeu a ver
se você olhar através da lente, é aquela famosa frase lá do Óbvio Adams, né? Acho que é do Óbvio Adams, ou é do... Eu esqueci o nome do livro, que o cara vai falando alguns resumos. Eu não tô em dúvida se é o Sun Tzu, algum desses assim. Mas pro prego, todo o problema é um martelo. Não, mas e o câncer? Mas eu sou um prego. Eu só levo porrada no martelo. Então eu não sei de outro problema. O problema todo é que a gente vê a sociedade por onde? Pela televisão, que é a esquerda radical. E agora a política, que tem um grupo que tem muita gente de direita radical associada. Então o que está vamos dizer assim, na mídia é a esquerda radical e a direita radical. Mas aqui no meio tem porrada de gente que é a mesma coisa. Ó, eu sou de direita, mas eu quero droga. Eu sou de esquerda, mas eu, vou à igreja, lá rezo pra cacete. E, sou pró-família. Então tem uma porrada de gente que são os dois. As pontas é porque elas são muito barulhentas. Exatamente. É isso. Mas não é que é muito, não. Muito eu não acredito que seja, não. É o que causa o estresse. Causa o problema. Mas aí, de novo, por quê? A gente dá voz, porque alguém chega lá e faz assim, eu sou um ator da Globo, então você tem que me seguir. Porque eu sou um ator, eu sou uma pessoa que o meu DNA é diferente do resto do mundo. Da Record, qualquer uma. Da SBT. SBT não tem mais novela, tem? Nem sei. Eu não vejo mais TV aberta. Fala a verdade, eu gosto de ver RJTV. Eu gosto do Fachel. Não, Fachel, Silvana Ramiro. Essa galera é legal, lá do México. Aquele cara do helicóptero ainda tá lá? Genilson Araújo? O Genilson, que era da Marinha, ele era de Marinha, não era o Genilson Araújo? Genilson Araújo era até da rádio também. Ele era professor de faculdade, cara. O Genilson. Não é. É que eu não vejo mais há tanto tempo, mas o Genilson. Nunca mais vi, não. Eu vejo no RJTV quase todo dia. O Genilson eu gostava dele. Agora um assunto que você tem conhecimento profundo. Big Brother Brasil. Né? Não sei nem quem tá lá, meu irmão. Bom, galera, então assim. Tem a menor ideia. Vai trazer quem? Vamos trazer quem, cara? Podia trazer quem quiser vir aí de um medíocre, mas tem que ser um medíocre. Tem que ser gente fraca, né? Se um dia esse programa tiver milhões de visualizações, a gente não pode trazer gente famosa. Tem que ser um medíocre inteligente. Tem que ser medíocre. Pra dar voz a gente inteligente, já tem uma porrada aí, porra. Eu vou ser honesto aqui, cara. O CDF aqui, o cara inteligente, eu sou uma mula, eu sou medíocre. Porra nenhuma. Acho que o programa você botou por conta de mim, né, cara? Eu sou um gênio, né? Você vê que eu sou então, assim, gênio milionário. Os assuntos vão ser sempre assim, cara. Aleatórios, medíocres, como sempre. E a gente vai falar um monte de besteira aqui, concorde com você ou não, né? A gente vai ter liberdade de falar até a gente ser estraicado, né? A gente ser cortado. Senão não tem graça, né? Certo. Senão a gente não tá alcançando o objetivo. Certo. Fechou. Fechou, Sandro? Vamos nessa. E a gente vai elaborar aqui o próximo assunto sem sentido. É o programa piloto. Tá gravando, será que tá gravando? Eu não ouvi o barulhinho também, não. Beleza. Tamo junto. Nosso cameraman japonês. Obrigado, tá, cara? Valeu, gente. Obrigado. A água é porque tem que pagar o salário do cameraman. E a galera toda. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. Pessoal da produção. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu, amor.